Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Isso aí, hoje nós vamos falar do sagrado feminino, mas também do sagrado masculino, porque um não existe sem o outro, né? Seja bem-vinda! Obrigada, bom dia aí pra você, né? Aqui é noite, mas aí é dia. Aqui é bom dia, aqui são 10h15, 10h14 da manhã. Adeus, Agnes Obel. Down by the river. Fala da margem do rio. Caminhar na margem do rio. Eu acho que é uma figura, eu escolhi a música por causa disso. Caminhar, você imagina assim, beira do rio como um caminho. E o rio fala de um movimento da água que flui, da água que vai, da sequência da vida, da fluidez da água e do caminho aonde a gente caminha. Onde o masculino e o feminino caminham. Normalmente deveriam caminhar de mãos dadas. Juntos, E né? Integrados. às vezes caminha um numa beira do rio e o outro na outra margem do rio. Mas Sabe olha, que eu já down by the achei, river. eu já achei sincrônico ou fenomenológico a sua escolha por isso, porque ontem mesmo eu estava assistindo um IGTV de uma profissional que eu admiro muito o trabalho, que ela falou exatamente isso, que a gente tem que pensar em nós como um rio mesmo. Que acho que o grande problema é a gente querer ter controle sobre as coisas, mas quando a gente consegue se imaginar como um rio, a gente simplesmente flui com a vida, né? Que eu acho que também tem muito a ver com a constelação, que é essa questão de assentir as coisas, né? Acho que eu já Uhum. estava também trabalhando sobre isso, e aí sua escolha veio Nossa, perfeitamente. que legal. Você falando agora também, eu acabei de atender uma pessoa aqui, ela é a mãe de um paciente, ela fez uma constelação em grupo há uma semana atrás e ela veio trabalhar as ideias porque às vezes uma constelação em grupo, ela traz muitos elementos, traz muitas vivências, sentimentos guardados, memórias que estão no corpo e na alma, enfim. E ela Uhum. estava com dificuldade de lidar com isso, a gente estruturou. E aí, num determinado momento, sabe as coisas que você solta assim, sem pensar? Eu falei assim, um relacionamento é um conjunto de duas fontes. Não é uma fonte que jorra de um lado e um poço do outro. Sim. Ou uma fonte de um lado e um poço assim, com a boca aberta, querendo que preencha o vazio, Uhum. que preencha as necessidades, que preencha as carências, as inseguranças, os medos. E aí a fonte vai jogando dentro, vai cuidando, tá. E o outro, poço. Eu, que imagem dela falou assim, nossa, eu consegui imaginar isso. Eu falei, eureka! Eu nunca tinha falado, nunca tinha visto essa imagem. E ao E aí mesmo assim, tempo parece tão óbvio, né? Mas às vezes na prática é tão difícil a gente conseguir entender isso, né? Integrar isso dentro e viver fora. pois é. Mas vamos falar um pouquinho da história da nossa. Bom, você quer se apresentar? Você quer falar alguma coisa sobre você? Ah, vou falar um pouquinho. Acho que é interessante as pessoas saberem, porque você já é bem conhecido, mas acho que o seu público não me conhece. Eu sou a Exatamente. Nem o seu Larissa. público talvez me conhece. Eu acho que sim, eu falo bastante de você. Sempre que me perguntam de constelação, você é uma das referências. Obrigado, Eu sou a obrigado. Larissa, sou de Campinas também. Eu conheci o seu trabalho através da minha mãe, né, de Campinas, porque eu descobri que eu tinha endometriose, então muita gente falou de você para nós, por ser ginecologista e por trabalhar com constelações. Eu sou publicitária, eu trabalho com marketing médico, mas eu sou muito apaixonada por constelações. Eu até escrevi no meu Instagram que eu conheci há uns 4 anos. A minha mãe já trabalhava com isso, ela levou um profissional para Campinas para fazer. E eu tinha um pouco de medo, assim, para falar a verdade. Sabe quando você não conhece algo, então você faz um julgamento um pouco errado? E aí, quando eu fui conhecendo o meu primeiro contato, eu já me apaixonei. Falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida, eu preciso disso. E aí, eu fui fazer alguns cursos para entender um pouco mais, para aprender um pouco mais, porque eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver disso. E aí, foi levando um tempinho para eu conseguir encontrar algum espaço, assim, na minha rotina, no meu dia a dia.
para ter alguma ligação com o marketing, né? Apesar da gente saber que a gente consegue usar assim o sistêmico em tudo, já tem muito no meio jurídico, demorou um tempo para eu conseguir me encontrar nisso de fato, mas acho que começou talvez por causa dessa minha questão da endometriose, de eu tentar encontrar o meu processo de cura em primeiro lugar, né? Muito bem, que lindo. Então, assim, seja muito bem-vinda. Eu Obrigada. agradeço o seu aceitação, eu te convidei, né? A gente tinha falado disso um tempo atrás, ficou meio guardado na gaveta e você aceitou vir Uhum. e você está se expondo. Enfim, agradeço a sua presença e Eu que imagino agradeço a que oportunidade. e imagino que tudo isso vai ser para benefício e para bênção de muitas mulheres e dos homens, né? Sim. E dos Uhum. homens também, que tem uma turminha que nos assiste, né? Vou contar uma coisa que eu nunca contei em público, né? Eu fui ser médico. Quando eu era... Assim, eu lembro, eu era escoteiro, eu tinha 11 anos, eu já tenho especialidades no escotismo, né? Outro dia desse eu achei uma camiseta minha de escoteiro que tinha especialidade médica. Eu já pensava nessas coisas com tenra idade. Então, assim, é muito longo essa ideia de ser médico. Mas eu não sabia qual a especialidade. Até que um dia eu assisti um parto e falei, é isso que eu vou fazer. E passaram-se muitos anos, lá na frente, acho que uns 30 anos depois, eu fui numa vivência entender que eu escolhi ser obstetra para dar às mulheres aquilo que a minha mãe teve no meu parto, que é presença, suporte, atenção, carinho e profissionalismo. Então, essas cinco diretrizes eu uso muito na minha prática, usei, né, na Uhum. minha prática como obstetra e uso hoje na minha prática como constelador. Então, é a atenção, o carinho, o amor, a presença e o profissionalismo, né? E aí foi tão interessante que quando eu descobri isso, eu fiquei livre e hoje eu posso ser obstetra ou não, né? Sim. Hoje eu posso fazer parte de crianças, hoje eu posso fazer parte de almas. Então eu já não preciso mais. Então, quando você entra em contato com a sua verdade interior, quando você descobre os motivos pelos quais você tem determinadas posturas, os motivos pelos quais você tem determinadas crenças, né? Aí você fica livre. E é isso hoje em dia que a gente faz, né? Então, isso é um pouquinho da minha caminhada e aí sempre ligado com o feminino. A minha jornada foi sempre ligada com o feminino, né? Foi obstetrícia. Então, o meu público nesses 37 anos como médico foram essencialmente um público feminino. E que via desde o momento de pensar em engravidar, o pré-natal, pós-parto, maternidade e depois a criação de filhos, alimentação, uma série de coisas. Posso só contar Claro. mais uma coisa? Vai. Esse mesmo vídeo que eu assisti ontem, e eu assisti também já me preparando para a nossa live, eu Ah, anotei uma frase que essa profissional falou e está aqui do meu lado o papelzinho. Eu tenho esse papelzinho que eu gosto, que eu anoto algumas frases importantes para mim e eu deixo em alguns lugares da casa para eu olhar. Olha que engraçado. Eu vamos tenho lá. uma conex... eu tenho uma conexão tão profunda com o meu coração que eu posso mudar de ideia toda vez que o meu coração julgar necessário. Que é isso exatamente o que você falou também. Nossa! Eu tô mandando aqui agora, mandando um monte de aviãozinho. Porque a nossa conversa vai ser muito boa. Já está sendo Oba! boa, né? Então, você vê na sua caminhada, na sua jornada como pessoa, a gente vai mudando de ação, a gente vai mudando de função. A gente começa como filho, como filha, e depois a gente vai virar estudante, a gente é neto também, Uhum. depois a gente cresce, vira adulto jovem, dos 15 aos 25, dos 25 aos 50, adulto, depois começa a chegar a idade da sabedoria, e depois vem a idade do ancião, né? Uhum. Bom, então nessas diferentes fases que nós passamos, são diferentes funções, nós trazemos as nossas crenças. As crenças,
construímos crenças. Por que que eu falo nós construímos? Você constrói a crença que você quiser, sabia não? Não, eu achei que meio que eu absorvesse do meio. Eu achava isso, até observar minha filha. A minha filha, assim, nossa filha, quando ela quer acreditar em algo, ela vê 20 coisas. Hum, 19 são contra o que ela pensa. Uma é a favor do que ela pensa. Ela pega aquela uma. ela pega. Pega aquela uma e fala, tá vendo? Olha, eu falei. Uhum, Tá? E aí você vai construindo uma crença. E nessas crenças, por que que eu tô falando de crença? Porque o feminino e o masculino, eles são baseados em crenças. em crenças. Só que nós temos dois tipos de crença básica. Uma crença que ela é profunda, ela é antiga, ela é primitiva, ela é primordial, ela está dentro da gente, a gente não pensa, não sente. Então, as crenças, por exemplo, de pai, de mãe, de uma série de coisas, a gente não pensa, porque ela é um arquétipo, ela está lá na base. Uhum. E, e existem as outras crenças que a gente vai construindo durante a vida, né? Crença a respeito do dinheiro, crença a respeito da alimentação, crença a respeito do lazer, do prazer, da Do viagem, amor. Uhum. do amor, da amizade, da traição, da mentira, do engano, os 7 pecados capitais e por aí afora, sexo. E nós vamos construindo crenças, usando essas crenças básicas. Faz sentido isso para você? Sim, mas eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas faz todo sentido. Então, eu comecei a ver, por exemplo, que a minha filha, ela tem hora que ela acha que eu não, que o papai não presta, que eu não sou bom, vamos dizer assim, tá? Então, Uhum. que ela prefere sempre a mãe. Lógico, ela está na idade da mãe, então ela tem que preferir a mãe. E aí, eu faço o café da manhã para ela, eu faço brincar, eu brinco com ela, eu pego, jogo ela no colo, eu corro com ela, eu danço com ela, tá tudo certo. Aí eu faço uma coisinha que ela não gosta, Tá vendo? Uhum. tá vendo? E daí, por isso que eu gosto da mãe. É, é. A pessoa constrói a crença que quer. E aí vamos falar de crenças. Quais são as crenças hoje a respeito do masculino e do feminino? Como que você vê isso, Larissa? Eu acho que a gente já está num momento bem disruptivo, assim, né? De estar mexendo com tudo isso. Mas se a gente for pensar de uma coisa anterior, o que a gente vê é aquela crença básica. Feminino é mais é o vaso, né? Receptor, é o afeto, é o amor, é aquela que cuida da casa, que cuida desse tipo de estrutura, da estrutura afetiva. O masculino é a força, é a realização, é a potência, é o que vai para fora para prover e volta para casa, enquanto a mulher está esperando para receber. Eu acho que é lógico que isso já está mudando muito, mas como você falou da crença enraizada, a crença que ainda está muito enraizada em nós é essa, né? Uhum. E aí, Mas, talvez por conta disso. mas isso tem uma razão biológica. Se você olha nos animais, o feminino e o masculino nos animais é bem claro. As Sim. funções do masculino é uma, a função do feminino é outra. E os comportamentos são diferentes. A ciência começou a medir, descobrir os hormônios, descobriu o estrógeno, a progesterona, que chama progesterona, a favor da gestação. É o Da hormônio da mulher gestação. grávida. É o hormônio que faz a mulher se sentir grávida. Então, a progesterona, a testosterona e todos os outros hormônios, cortisol e os neurotransmissores. Então, Uhum. esses hormônios, eles explicam vamos dizer assim, eles determinam o comportamento. E eu não sei se é os hormônios que determinam o comportamento ou o comportamento que faz aparecer o hormônio para gerar a ação. Mas, de qualquer maneira, no reino animal, masculino e feminino são muito diferentes. Estamos de Sim, acordo nisso? sim, lógico. Tá. Se a gente pensa nas civilizações primitivas, quando, a nível de sobrevivência, os homens eram nômades, os grupos familiares eram nômades, andavam por aí, e eles começaram a ficar parando. E surgiu a necessidade de construir casa. E depois de ter Uhum. casa, de ter proteção, porque surgiam os outros que queriam roubar, furtar, construíram muros.
E aí foi tendo uma certa especialização de ação. Para a proteção, surgiu a força do homem, né? E para cuidar da prole, para a reprodução da família, a função feminina, que não tinha tanta força física. Então, isso daí determinou um pouco, é a raiz disso que você falou hoje, né? A mulher cuida do lar e o homem é o que vai ser o provedor. Um detalhe aqui agora que vai ser uma experiência para essas pessoas que estão nos ouvindo. Algumas pacientes já falaram assim na minha vida, olha, minha mãe era presente, minha mãe estava sempre em casa, meu pai era ausente. Meu pai estava sempre trabalhando. Olha, se o seu pai não estivesse trabalhando, a sua mãe teria que trabalhar. E a sua mãe não seria presente. Então, quando a sua mãe estava presente, é porque o seu pai estava presente, dando suporte. Olha De que alguma sacada. maneira. De alguma maneira, né? Lógico. Então, são crenças. Ah, só minha mãe que ficou. Não, meu pai estava. Não, ele estava amando da maneira que pai ama. Fica mais leve, né? Fica mais leve. Agora, historicamente falando, nós temos um dado nas civilizações, essas civilizações primitivas, o que regia era a força bruta. E você vê nos filmes, né? Corta as guerras, as coisas. Então, a força bruta, as dominações, escravizavam os dominados. Então, os mais fortes não se deixavam roubar, nem se deixavam escravizar. E a mulher, ela foi, vamos dizer assim, dominada. Ela foi, em alguns lugares, desvalorizada. Você vê, em algumas civilizações, até hoje, ela é completamente desvalorizada. Sim. Ela é dominada pela força. Ela sofreu uma série de violências físicas, humilhações, né? Nos cultos religiosos, as mulheres não podiam entrar. Então, elas tinham privações de lugar na sociedade. Não podia participar das assembleias. Enfim, a mulher foi assim, tirada de lado. E, inclusive, o abuso sexual faz parte disso, né? A violência sexual das guerras, enfim, das dominações, né? O que gerou isso? Isso gerou um recrudescimento, uma interiorização da mulher. Você consegue identificar essas emoções da mulher, as mulheres primitivas? Sim. O que você falaria? Como assim, Adailton? Quais seriam essas emoções que essas mulheres podiam trazer e colocar dentro desse feminino, dentro desse arquétipo do feminino antigo? Nessa esfera delas de opressão? Sim. A primeira coisa que me vem à cabeça é medo, sabia? Tipo, conforme você foi falando de tudo isso, eu não sei se até a sua expressão corporal, eu fui sentindo isso, essa retração mesmo. Agora você aí eu vim, né? É uma retração, assim, um medo. Eu acho que é como se fosse até uma castração, né? Eu estava lendo um livro também esses dias que fala muito sobre isso, que era uma castração de uma tal forma que quando elas tinham uma filha, mulher, né? Elas também eram incentivadas, tipo, a não gostar até daquela filha, porque que absurdo, eu tenho que dar um filho homem pro marido. E isso causava problema até na relação mãe e filha. A mãe já crescia não podendo amar tanto aquela filha, e isso já fazia com que a filha também se afastasse da mãe, né? Se afastasse do feminino. É muito louco isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso também, nessa esfera. Uhum. E tem a valorização, né? O homem como força de trabalho, para sobrevivência, ele é valorizado. Tanto assim que na China, por exemplo, um ultrassonografista não pode falar o sexo de uma criança. Não sabia disso. Ele é proibido por lei. Porque muitas mulheres... Porque senão pode abortar. Você sabe mulheres... que a mulher vai abortar. Porque vai dar... Inclusive, tinha antigamente o dote, né? Os pais das mulheres tinham que pagar. Entregava a filha, dava um valor. Ó, o dote da minha filha o dote dessa aqui é 200 mil reais. Tá bom, essa aqui, 500 mil reais. Essa aqui é 50 mil reais.
entendeu? Tinha o dote. Eles criaram isso. Então, como que essa mulher se sentiu? Se você for parar para pensar, até o nome, né, sexo frágil, já coloca a mulher nessa posição de vulnerabilidade, né? Eu acho que é isso, acho que é uma vulnerabilização, talvez, o sentimento que fica, né, para essa mulher, uma anulação. E acho que muitas também não conseguiam sentir o prazer de ser mulher, né? Sentir orgulho de ser mulher. Acabavam, até por conta de tudo isso, falando, talvez teria sido melhor mesmo se eu tivesse vindo homem. Eu nunca Né? senti isso, tá? Mas eu tô falando talvez o que eu acho que. Eu já escutei muitas vezes. Muitas vezes Eu pessoas já falam assim, também. na próxima encarnação eu quero vir homem. Ah, eu não. Eu tô feliz sendo mulher. Pelo menos isso. Mas você já Mas eu escutou, já já, escutou essa bastante. frase, né? Bastante. É. Então, mas fala um pouco disso, porque como essa minusvalia, esse desprezo Uhum. pela condição da mulher. Agora, eu, como falei, né, porque da minha história, essa Miranda tá incrível hoje. A vulnerabilidade não é ruim, o problema é não assumir isso e não estar com alguém que não entenda isso. Ela tá Sim. terrível hoje. Então é o seguinte, a mulher, ela não tem força física, mas a mulher tem a força espiritual. Muito, muito maior que a dos homens. Para mim, a força da mulher é uma força espiritual. E para mim, as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Porque as mulheres usam A inteligência os, emocional. os dois hemisférios, entende? O homem usa predominante o racional. A mulher Uhum. usa um outro hemisfério, que é o emocional. E ela consegue usar os dois. Mas aí está a vantagem e está a fragilidade E tá a de ser desvantagem menino. também. Então, o que Uhum. que acontece com essas mulheres que passaram por essas dominações? Como eu disse, a mulher, ela não, ela é para mim, ela é o sexo forte, ela é o sexo inteligente. Para mim também. Eu acho que hoje a gente vê ainda mais isso, né? Você vê quando nos grupos de constelação, de cada 10 participantes, 9 são mulheres, é um homem. Semana retrasada eu postei uma foto de um grupo, a primeira vez na minha vida que tinha mais homens do que mulheres num grupo de constelação. Eu ia comentar isso com você. Tem um constelador aqui em São Paulo que eu vou sempre, né, nas constelações dele, e ele fala que eu sou tipo a xerife que conta. Porque toda vez eu falo, nossa, que milagre, hoje tem 2 homens, hoje tem 3 homens. Eu sempre sou a que faço essa contagem, assim, mas é muito engraçado isso, que dificilmente tem mais homens, né? Exatamente. E aí você vê o quê? Que a mulher tem a força da transformação. E ela é que transforma uma criança num homem. Então, o que que aconteceu com essas mães, essas mulheres antigas, quando recebiam e tinham filhos homens? Ela começou a segurar esses homens. Começou a diminuir, entre aspas, um pouquinho a masculinidade deles. Já que Entendi. eles são violentos, que são muito. Começou é um movimento de pêndulo, né? Foi uma violência para lá. Qual que é a arma que a mulher tem? A inteligência e a criação dos filhos. Elas foram devolvendo. Então, foram criando homens presos às mães. E a mãe tem essa capacidade. Se ela quiser segurar um filho, ela segura. Se ela quiser Sim, liberar esse filho, ela libera. Se ela quiser fazer esse filho olhar para um pai e amar o pai, ela faz. Se ela quiser fazer esse filho odiar o pai, ela faz. Ela tem essa, porque ela é o único ser que pode modificar alguém, pode moldar a cabeça de alguém, pode moldar a emoção de alguém. Lógico que nós estamos falando de um movimento muito sutil, de gerações e completamente inconsciente, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente vê hoje em dia? O contrário do que se fala. Minha opinião. Minha humilde opinião. Todo mundo se fala hoje que há um patriarcalismo e que as mulheres são dominadas. Para mim, existe um matriarcalismo. Quem domina são as mulheres, em todos os lugares, todas as esferas, nas casas, na administração das casas, nos lugares. É a mulher que tem o gerenciamento. Eu vejo isso, eu observo isso em todos os lugares.
Sabe o que é E aí, engraçado? Eu nunca tinha pensado desse jeito também, mas eu falo muito sobre isso no marketing. Esses dias eu até falei para o meu namorado que no marketing a gente analisa o processo de decisão de compra, né? Tem o influenciador, o decisor, o pagador, o comprador. Aí eu falei para ele que dependendo do produto ou do serviço em questão, mas a grande maioria, quando você vai pesquisar, é a mulher quem faz todos os papéis. Em muitos, o homem ele é apenas o pagador. Mas todos esses papéis, inclusive o influenciador e o decisor, é a mulher. Mas nesse lado que você falou, eu nunca tinha pensado. Eu era bem adepta assim do patriarcado. Não, totalmente patriarcal. não, assim, não, você vê em todo lugar. Eu estou aqui na Nova Zelândia, um lugar que a primeira-ministra é mulher. Então, assim, e tem mais habilidades do que o homem, porque ela vai na sutileza, né? Ela vai na sutilidade. E muitos desses homens que estão lá, que aparecem, que estão lá na frente, eles estão controladinhos pela mãe, muitas vezes, né? Uhum. Controladinhos por uma outra mulher que está numa retaguarda que não aparece, mas que tem um forte poder influenciador e decisório sobre esse Sim, homem. Porque esse homem, ele, desde pequenininho, ele foi criado para estar preso à mãe. E quando esses homens ficam presos à mãe, e as filhas também, tá? E as filhas também ficam muito mais ligadas à mãe. E aí aquele movimento que a gente faz na constelação, que é um movimento que chama movimento em direção à mãe, é o primeiro movimento. O uhum. movimento em direção ao amor da mãe começa lá dentro do útero e na primeira infância, nos primeiros 7 anos. Depois vem o movimento em direção ao pai de 6, 7, 8 anos. Ao diferente, ao complementário, enfim. Quando esse movimento não acontece em direção ao pai, ficamos presos na esfera da mãe, do feminino. E aí acontece duas coisas. Uma, para eu ficar preso na esfera do feminino e não ter conhecido, não ter amado o masculino, não ter reconhecido meu pai, não ter aceito o pai que eu tive, e aí eu estou rejeitando o masculino, eu fico cada vez mais preso no feminino. Eu fico, mas fico com raiva. Porque não é um movimento natural da alma. Eu achei que você ia falar que eu fico, mas eu fico no estado de criança. Mas que Também, também é a raiva. A raiva é um estado de criança, não é? claro, assim, eu fico porque eu obedeço, porque eu não tenho força para sair. Porque se eu Sim. for adulto, eu pego e saio e acabou. Mas, Uhum. e dentro do infantil, eu tenho raiva porque a vida não é lá fora como eu gostaria. Eu tenho raiva de você porque você não faz aquilo que eu quero que você faça. E é isso, é um movimento infantil que é esse. Eu fico preso aos femininos, eu fico dentro desse infantil. E aí eu perco a minha masculinidade plena. Eu sou homem e tudo mais, vem cá. Ok, mas não tem nada a ver com ser, homossexualidade. Isso. É o Sim. feminino e o masculino dentro do próprio homem. É o Integrado, né? feminino e o masculino dentro da própria mulher. Quando uma filha fica presa nessa esfera da mãe, ela desenvolve uma raiva e outras emoções, mágoas, porque ela deixou de. Faz duas consequências. A primeira é essa: a primeira é ficar presa, essa raiva. A Sim. segunda é: eu deixei de viver o projeto da minha alma. Eu deixei de viver o meu propósito de vida. Por exemplo, tem mulheres que ficam nesse ambiente e não casam para ficar cuidando perto da mãe. Fica, mas fica com raiva. E não vive o masculino. Nunca vai ter um companheiro, porque ela não saiu da esfera do feminino, não conheceu o masculino. Sim. Tem mulheres que ficam num nível mais sutil e acabam não engravidando. Por quê? Não vou ter filho. Por quê? Porque já tenho a mãe como filha. Não vou ter Uhum. mais filho. Tudo inconsciente, é lógico. Aí que entra a endometriose também, né? É nada como falar com uma pessoa inteligente. Isso. A endometriose e muitas outras coisas Uhum. fazem parte desse movimento totalmente inconsciente. E o que faz para a gente tomar consciência? Qual que é o movimento que eu vou fazer para tomar consciência que eu estou lá preso? Ir para a vida, olhar para a vida? A doença. Ah,
A do... Ah, tá. A doença, na verdade, ela é um sintoma para despertar, Yes! Uma luzinha para que pisca curar. no painel para chamar atenção. Para curar, aí é Uhum. outra coisa. Para chamar atenção. Olha, existe, dentro de você existe, não está equilibrado masculino e feminino. Dentro de você não está equilibrado pai e mãe. Pode ser que esteja num nível bem profundo, mas a nível de ponderação, de peso, de importância, de amor, não tá. Não. Não. Então, E aí surgem é as engraçado doenças. isso, é que quando eu comecei a estudar constelação, eu li um pouco sobre isso, mas a princípio eu não me identifiquei. Eu falei, não, nem quero saber disso, não tem nada a ver, porque eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Então eu falei, não, isso é um absurdo. Meu caso não é esse, é outra coisa. Só que eu não entendi naquele momento. Aí, ela tá até mandando uma carinha com um coraçãozinho. Eu não entendi naquele momento que não era disso que se tratava, né? Não era disso. Hoje em dia eu tô absorvendo de outra forma. Acho que ainda tem um caminho aí para percorrer. Mas eu já comecei a entender desse jeito que você tá falando. Porque no princípio eu falava, não, imagina, tipo, minha mãe, quem nos conhece sabe, né, o quanto a gente tem um elo muito forte. E eu me senti até ofendida, você acredita? Eu fiquei, acho que essa raiva que você falou, eu senti no primeiro contato que eu tive com essa informação. Entendi. Como se isso tivesse, não, isso não é, pode ser verdade, não, não sei o quê. Sim, exatamente. Esse é o princípio da negação, Uhum, que é a primeira fase do luto, né? O luto é isso. A primeira fase do luto é o princípio, não, não pode ter acontecido, não aconteceu, sim. né? Veja, eu já atendi mulheres, por exemplo, que falam o seguinte: tive um caso bem emblemático. Ela tinha um filho de 1 ano e pouco e foi ter o segundo filho. Essa criança, ela teve um trabalho de parto prolongado, fizeram uma cesárea nela, a criança não sobreviveu. E ela nunca viu a criança morta. Ficou um vazio, sedaram ela 2 vezes. E depois ela engravidou, teve um terceiro filho. Bom, e ela confessou. O que ela fez com o primeiro filho que era vivo? Ela pôs no lugar do outro. Do humor. Uhum. Porque ela precisava dar um lugar para ele, né? E depois, naturalmente, pôs no lugar do marido, né? Para ser o companheiro dela, para ser o que cuidava dela, para ser o amigo dela. Enfim, para aquele companheiro que ela não estava sentindo no casamento. Esse é um processo natural, né? Não tem nenhuma forma de condenação no que eu estou falando. Tá. E o que acontece? O que aconteceu com esse primeiro filho? Ele virou um dependente químico, de drogas. Ele foi buscar em outra coisa. Isso que é o sinal de que alguma coisa está. E ela depois fala, Sim. tenho culpa do que eu fiz. Não adianta, vamos fazer agora. Vamos liberar o filho, vamos liberar a filha. Então, Uhum. a partir do momento que há consciência de uma situação, eu ficar voltando ao passado e pegar o chicotinho, não Não adianta nada. resolve. Não Não resolve. liberta. Não liberta. E o que liberta? A verdade, conhecereis a verdade A liberta. verdade A vos ver... libertará. Assumir a verdade e ver as consequências. São irreparáveis. As consequências do que a gente faz são irreparáveis. Não Uhum. volta. Mas eu posso fazer diferente. Dentro de mim, posso liberar. Liberar o filho, liberar a Adailton, filha. e eu tô vendo aqui, ó, a Gláucia perguntou que quando tem dificuldade de engravidar, se tem uma relação com a falta de conexão com o masculino ou com o pai. Eu acho que também pode ter a ver com isso que a gente está falando, né? Dessa filha ficar sendo a mãe da mãe, de estar nessa relação com a mãe, né? Não tem espaço para um outro filho, seria isso? Então, quando ela é mãe da mãe, ela está dentro do feminino. Ela não conheceu o masculino. Então, é muito difícil. A relação dessa mulher com o companheiro dela, ela é uma relação fraca. Essa mulher muitas vezes não respeita esse homem, ela não, tudo que ele faz não tá bom, entendeu? Não Hum, sabe fazer. E aí, essa desvalorização do masculino que eu falei, que hoje entendi. é uma epidemia mundial.
Então, e aí o que que acontece? Como que ela vai ter um filho desse homem que Não ela não acha que, valoriza, né? que ela não Uhum. valoriza, que é como que não serve para nada, entendeu? E aí que está preso à mãe dele, muito provavelmente, e que também não conseguiu casar com essa mulher plenamente, está lá junto, vai indo, mas no fundo está preso com a mãe. Mas E se aí você for parar para pensar, eu acho que é uma coisa que chega a ser um pouco dicotômica, porque ao mesmo tempo que eu vejo muitas mulheres tentando desenvolver características masculinas, principalmente em função do sucesso profissional, elas querem ter essas características ditas masculinas, né? Mas ao mesmo tempo tem esse sentimento, né, com o masculino que você está falando. Eu quero ser essa potência, eu quero desenvolver isso, mas eu desprezo o homem, né? Eu não valorizo o homem. É muito louco isso. não valoriza o homem como homem. E, Uhum. e aí tem uma conotação no sexual que é diferente, que daí a mulher não consegue ter aquilo que o homem tem. E aí entra a questão das duas fontes, dos dois poços, uma fonte e um poço, né? Então, a mulher nessa hora ela precisa daquele homem pelo menos para gerar um filho, entende? Depois pode até descartar, mas para gerar o filho precisa. Precisa Só para aquilo. E daí o filho é de quem? dela. O filho é dela. Já nasceu com Uhum. propriedade, já tem um Sim. carimbo. E aí o ciclo permanece. É um filho ou uma filha que vai ficar presa a essa mãe o resto da vida. E não vai conseguir voar, não vai conseguir as alturas, vai ficar preso dessa gaiola e não vai poder ser tudo aquilo que ele veio para ser nesse mundo. Teve uma live sua que eu assisti, eu não lembro exatamente como foi que você falou, mas eu anotei porque eu achei muito lindo. Você falou alguma coisa que o sucesso vem da mãe, mas quem dá a vida é o pai. Foi alguma coisa assim, não é? Que o pai que empurra para a vida, que apresenta a vida. Eu achei muito lindo. O pai que nos meus partos é o pai que corta o cordão umbilical, É, sempre foi que essa possível. live mesmo que você contou isso, que eu É. achei o máximo. E quando os pais cortam o cordão umbilical, antes de conhecer a constelação, eu já fazia isso, há mais de 25 anos atrás. Eu falo, agora é hora de você fazer uma bênção, porque seu filho precisa de uma bênção. E aí eu falava uma oração para esses pais repetirem essa oração, no sentido Nossa, de que liberar lindo. aquele. Na hora do parto, na hora de cortar o cordão umbilical, eu te abençoo. E aí, assim, uma bênção espiritual, que eu uso nas constelações também. Uhum. Então, é a função do pai. Só que quando o pai vai com esse movimento de tirar o filho, a filha, do colo da mãe, o que a mãe acha disso? Que tá tirando a maternidade dela, né? Eu Tá, vejo algumas. Sabe o que é engraçado? Muitas, assim, mães jovens da minha idade que eu vejo tendo filho hoje em dia, elas falam assim: aí, ó, tá vendo? Esse daí quer fazer tudo. Se pudesse, até o peito ele dava. são Reclamando. homens, são homens maternais. Uhum, Assim como você tem mulheres andrógenas. Então, sim, os homens maternais são homens que tiveram que cuidar, a mãe não teve filha, eles viraram homens maternais para cuidar da mãe, pra cuidar da mãe. para cuidar da mãe. E daí ficou preso no feminino. Uhum. E aí não vai no masculino, né? Mas aí esse pai, ele também não consegue fazer esse movimento com o filho ou não necessariamente? Ele conseguiria se ele tivesse tido um pai que fizesse isso com ele. Ah, entendi. Mas aí você vai lá na terceira, na quarta geração, você vai ver. Eu comecei a estudar a árvore genealógica da minha família, comecei a olhar. Eu fui até 1700 e pouco. E assim você vê essa questão, né? Aí vem o machismo. O machismo é uma reação dos homens a isso, entendeu? E aí vem com Entendi. muita violência. Muitos desses casos de homens que batem nas mulheres não estão batendo naquela mulher. Estão com aquela raiva Lá guardada atrás. lá atrás que vem de outras gerações, ou às vezes da mãe deles, que de alguma forma prendeu, sei lá, segurou, abusou. É um abuso emocional, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil a gente falar uma coisa muito ampla, tá? Mas o que a gente pode dizer aqui? No mundo masculino, homem é homem, e no mundo feminino, mulher é mulher. Quando homem é homem e mulher é mulher, a combinação é perfeita. E aí, um reconhece no outro as qualidades próprias do feminino E do e do, masculino. e do masculino, Uhum. que são diferentes.
né? Nunca ninguém vai ser do jeito que você gostaria e espera. Né? Às vezes eu pergunto, meu relacionamento não é um relacionamento ideal. O que é um relacionamento ideal? Eu não sei. Mas Nem sabe. Você quer alguma coisa que você nem sabe o que que é, né? Então, e aí, o que acontece? E aí vem esse movimento recentemente da questão do feminino, né? Do sagrado feminino. Tá, ok, o feminino é sagrado, ele tem uma ancestralidade, ele tem uma força espiritual, porque a mulher atrás nisso. Por isso que ela tem uma força. Por isso que para mim as mulheres são mais fortes. Porque elas geram filhos. Os homens não têm essa. É um espírito que entra naquele momento. Uma alma que entra, que encarna. É algo sensacional. Faz parte da mulher. Eu ia falar outra coisa. Mas é engraçado que quem define, por exemplo, o sexo do filho não é o cromossomo masculino? Por isso que quando a gente fala de ordem do nascimento, a gente só conta o pai. É o pai que dá a ordem do nascimento. Então, a gente tem que reconhecer também o sagrado masculino, né? Não só no homem quanto na gente, senão... E é engraçado isso, quando a gente pensa, eu também li esses dias isso, a vida inteira foi dito sobre sexo oposto, quando na verdade os sexos são complementares, né? Não são opostos. E acho Uau! Essa eu nunca tinha pensado. Mas não é? Se a gente ficar alimentando isso de sexo oposto, a gente nunca vai conseguir integrar. A gente fica numa disputa, que eu acho que é isso que está acontecendo hoje com tantos movimentos feministas. Eu não acho que o feminismo tem que ser contra o homem. E é isso que me passa muitas vezes, que as mulheres estão, tipo, militando contra os homens, sabe? Não, eu acho que você tem que integrar, você tem que lutar por se empoderar de tudo que você pode em si, não com relação ao outro. É dentro de si, mas integrando isso. São complementares, né? Não opostos. Que lindo isso, né? Não tem luta. Enquanto tem luta, a coisa não tá boa. Então, é a mesma coisa assim. Enquanto um for cuidar da felicidade do outro, não existe felicidade. Você só pode cuidar da sua. E na hora que você cuidar da sua, você se harmoniza e naturalmente os outros vão se harmonizar. Ou você vai atrair uma pessoa que está nesse novo frequencial. Sim. A palavra, né? Integrar. Integrar é isso. É integração de polaridades. Não sei se você sabe que nos índios brasileiros, o que é de homem e o que é de mulher é bem definido, sabia? Não. Todas as funções numa tribo indígena são definidas. Por exemplo, plantar. Tudo que envolve vara é masculino. Por isso que o homem chama varão, né? De onde vem a vara. É por isso? Varão, que tem vara. Sim. Tem cajado. Então, a lança, a flecha, a caça, a guerra, masculino. E tudo que tem balaio, que coloca alguma coisa dentro do balaio, é feminino. Feminino. Então, plantação, eu ia falar terra, né? feminino. Feminino. Colher a mandioca, feminino. Ela colhe feminino. e põe dentro do balaio. Uhum. Preparar a mandioca, você já viu? São só as mulheres que fazem aquilo. É um ritual, né? E também é um ritual. Homem não entra. Homem não entra. E aí é tudo muito claro. Então, o índiozinho, desde pequeno, ele vê isso é feminino, isso é masculino. Tá, eu sou homem, eu vou fazer isso. Eu sou mulher, é isso. E eles são complementares, como você falou, as funções. Então, eles estão num nível de evolução, ó, lá em cima. Sim. O nosso chamado hoje da nossa sociedade capitalista é para nós sermos hermafroditas. Eu acredito nisso também. Eu tenho que saber morar sozinho, eu tenho que saber cuidar da casa, cozinhar, limpar, lavar, eu tenho que saber trabalhar, ganhar dinheiro, saber entender de marketing, entender de tudo. E as mulheres têm que entender do quê? De tudo também. De negócio, de ganhar dinheiro, de pagar conta também, de tudo. Entendeu? Mas sabe que
quando a gente falou sobre o tema que a gente ia conversar, eu também lembrei de um conto do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um conto indígena africano, eu acho. Hum, Que a minha mãe está fazendo um grupo, né, agora na quarentena, que a gente discute cada semana um conto. E teve um que me marcou muito, que chama Manauí, que é o nome do personagem. É o único conto, eu acho, do livro inteiro que é o nome do personagem masculino, né? Porque o livro inteiro fala muito sobre a mulher, a gente se conectar com esse selvagem da mulher e tudo mais. E esse conto, ele é muito específico sobre isso, sobre essa integração do masculino com o feminino. E eu lembrei dele, aí você falou agora dos índios, tem muito isso, assim, ele se apaixona por duas irmãs gêmeas e o pai delas fala que ele só vai se casar com elas quando ele conseguir descobrir o nome delas. Aí tudo é simbólico, né? São duas, porque representa duas partes da mulher, dois lados que seriam uma única mulher. E ele consegue descobrir o nome delas e casa com elas. E a moral ali de tudo que tem um significado é essa integração mesmo do masculino com o feminino. Ele tem um cachorrinho que ajuda ele a descobrir o nome delas, e aí fala que esse cachorrinho é uma parte nossa também, da mulher que ajuda a descobrir o nome para ele poder se casar. E eu lembrei muito disso. Eu falei, o que para mim foi mais marcante, né, disso de encontrar o feminino e o masculino, né? O sagrado de cada um. Quando eu li esse conto, eu me identifiquei demais. Eu falei para você, eu estou vivendo esse processo já há algum tempo. E eu pude ver isso nitidamente, que só acontece esse encontro mesmo quando já está integrado. Eu acho que não tem como estar tudo despedaçado e encontrar. E, sei lá, você fala, agora eu encontrei essa pessoa que ele vai fazer isso integrar dentro de mim. Você já tem que estar integrado e estar nesse caminho para poder também encontrar essa outra parte que vai encaixar, que vai integrar perfeitamente. Que é isso que você falou do equilíbrio da tribo indígena, que eles já vivem essa sabedoria, né, intuitivamente. uhum. E o masculino e o feminino se completam. A mulher não É, vai para a guerra, a mulher não precisa caçar, não precisa fazer nada disso, e o homem não vai entrar na história dela. e tá E tudo aí, bem, e funciona muito bem. né? Homem é homem, Sim. mulher é mulher. Então, e aí, voltando para o tema fundamental da nossa conversa, o que é sagrado, né? A palavra sagrado ela tem a ver com algo que é separado, que tem algo. A gente põe um conteúdo um pouco místico nisso, mas o sagrado ele é sagrado, né? Ó, aquele lugar foi o que Deus falou para Moisés. Né? Moisés, no meio de um deserto, olhou assim um arbusto, que é uma chamado sarça, começa a pegar fogo. Ele chega perto, quando ele está chegando perto, ele escuta uma voz: Moisés, tira as sandálias, porque a terra em que pisas é santa. Quer dizer, é um ato que você pode, é uma ação sua de reverência diante de um lugar que era deserto e de repente passou a ser um lugar sagrado. Uhum. Então, é uma reverência sua e olhar para uma pessoa que era uma pessoa, de repente, opa, essa pessoa, você tem um sagrado feminino. Então, eu vou honrar esse sagrado seu dentro de você. Eu honro em mim, no meu olhar, na minha postura, naquilo que eu faço. Uhum. E aí você, o feminino, olha para aquele homem e vê, não, ali tem um sagrado. Tem um ser que é filho de Deus. Tem um pai, tem uma mãe, Sim. mas nós somos seres espirituais. Nós temos uma origem Uhum. espiritual. Então nós somos sagrados. Por que não reconhecer? E aí, muda o óculos, muda a visão. Eu acho que essa que é a união de verdade, né? Quando acontece nesse âmbito, senão do contrário não tá unido, não tá conectado, né? A gente só enxerga o que quer enxergar. E para poder enxergar o sagrado no outro, eu preciso enxergar o sagrado masculino Em e mim, feminino dentro de mim. E é a minha sim. conexão com meu pai e com a minha mãe. O sagrado daquele encontro, aquele encontro de amor do qual eu sou fruto, com as imperfeições que eles tinham, do jeito que eles podiam e do jeito que eles estavam. E aí eu olho para você Demais. e vejo que teve um pai, uma mãe, um sagrado masculino, um sagrado feminino, buscando, né, confuso, com as coisas para resolver, com problemas emocionais, problema financeiro. Aí você aparece, surge como fruto desses dois sagrados
que se juntaram, que se buscavam, que se honravam. Que lindo! Ó, tá todo mundo comentando, todo mundo amando. Muito lindo, emocionante. Mas é isso. O sagrado, eu preciso ter o meu óculos, né? Meu óculos. Então, Deus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália, né? Dispa-se de alguma coisa. Tira aquilo que você está sentado em cima. Tira as suas Uhum. crenças, suas filosofias, que agora eu quero te falar algo novo, tá? Deixa isso daí, tá velho, essa sandália velha aí, deixa de lado. Eu falo assim, põe um óculos, olha para dentro, aprofunda tuas raízes, pega a força do seu pai, pega a força da sua mãe, do jeitinho que eles foram, com todos os problemas, com todas as limitações deles, com tudo que eles fizeram que você acha até que era errado, mas que foi certo, foi o melhor que eles puderam fazer. E aí você põe esse óculos de amor e olha, né, eu como homem, olho para uma mulher e vejo algo sagrado nela. Eu honro esse sagrado, como eu admiro esse sagrado. Eu me prostro diante desse sagrado. E aí vem a frase final do Hellinger, que o masculino serve o feminino. O feminino. O masculino Nossa, está que a serviço do lindo! feminino. Então, assim, o masculino, ele põe a mesa para a mulher. O masculino, ele dá o café para a mulher. O masculino, ele carrega a mulher quando necessário. Ele serve. É um serviço. E a mulher, por outro lado, ela veste o óculos da honraria, ela veste o óculos do feminino, ela se conecta com esse feminino dela profundo, com as mulheres ancestrais, e ela deixa com as ancestrais todos esses problemas. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu não preciso ser contra o homem, eu não preciso odiar o homem, eu não preciso Uhum. botar culpa nesses, né, nesses canalhas. Não. Aí, deixo isso lá no passado e vejo assim, agora meu olhar é de amor, é de igualdade. E aí a mulher, qual que ela vai honrar o masculino? Ela segue o masculino. E o masculino seguir significa dar direção, que é a história da vara. A vara é para dar direção. Então, marido ou companheiro, onde vamos almoçar? Ah, vamos almoçar em tal lugar. Tá bom. Para onde vamos agora? Vamos... Ele vai dando a direção. E a mulher vai seguindo. E aí ele vai servindo cada vez mais, porque fica numa rede de É, amor, de é dar um para lá. ciclo, né? Que É assim, é. demais. É o equilíbrio, né, entre o dar e o receber. Que lindo. Você tem 40 segundos. Já estamos Eu, no ai, finalzinho. meu Deus, é que você me deixou sem palavras agora com tudo isso. No final, juro, para mim, acho que essas últimas palavras resumiram a live inteira com muito amor, um amor realmente sagrado mesmo. Tô sentindo isso no meu coração de verdade. Ó, tô E emocionada. que linda. É isso que cura. Isso cura as nossas doenças. Isso cura o nosso passado, gente, e nos permite viver uma relação amorosa entre um masculino e um feminino saudável e sagrados. Que bom, e eu fico feliz porque de fato eu tô vivendo isso. Que lindo. Essa é a cura. E aí você não precisa mais de doença. Que lindo. Muito obrigada. Eu honro o feminino em você, a sua vontade de se curar, a sua vontade de ser uma pessoa melhor, a sua vontade de ter mais amor e o exemplo que você dá para muitas mulheres. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu honro o feminino e o masculino em você e a sua generosidade em mostrar o caminho do amor sagrado.